Olá, doutor, doutora. Estamos aqui para mais uma live, hoje com um assunto bem específico. O doutor, a doutora tem conhecimento que houve alteração no Estatuto da OAB em junho de 2022 pela Lei 14.365 de 2022, na qual impactou de forma muito significativa na relação dos advogados entre si, seja pela sociedade de advocacia ou a sociedade individual, no caso unipessoal de advocacia, e outros advogados, seja pela pessoa física ou jurídica. Então nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre esse assunto. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, também lá no canal do YouTube, Conar Consultoria, e o doutor fique bem à vontade no sentido de deixar aqui alguma dúvida, de repente uma sugestão para os nossos próximos encontros. A nossa programação está assim, uma live, um encontro, uma conversa toda sexta-feira. Isso bem específico para o advogado que tem uma exclusividade. Por que exclusividade, Elisângela? Olha só, a atividade da advocacia, principalmente em decorrência dessa alteração que houve no Estatuto da OAB, ela traz uma particularidade em relação a outras empresas ou outros profissionais de profissão regulamentada que constituíram um CNPJ. O advogado, ele tem as particularidades da atividade jurídica. Por exemplo, o advogado, ele pode receber a integralidade da ação, ou seja, na sua conta bancária, pessoa jurídica ou pessoa física, ele pode receber 100% do valor base do próprio cliente, ele pode receber o valor que o advogado vai repassar para um advogado parceiro e também a parte que lhe cabe, né, dos honorários. E como é feito então esse registro? Porque na conta bancária vai entrar o valor integral. E hoje então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Nós temos uma série de lives que a gente já vem conversando sobre a declaração do imposto de renda da pessoa física, a necessidade de recolhimento via carnê-leão, a possibilidade do livro caixa. Então, se o doutor, a doutora tiver interesse, nós temos todas essas lives gravadas então lá no canal do YouTube ou aqui mesmo no Instagram. Contratos de parceria entre advogados. Essa é uma possibilidade e é uma relação mesmo de negócios, é muito comum entre profissionais. É comum lá, um exemplo, com os corretores de imóveis, né? É muito comum, os intermediadores de negócios em geral. Só que esse benefício fiscal trazido para essas atividades, ela se encaixa somente para a atividade de intermediação de negócios, a questão ali da corretagem, e fora, né, em junho de 2022, para os advogados. Contadores, engenheiros, arquitetos, infelizmente não tem esse benefício fiscal. O que então traz para o advogado a possibilidade dessa parceria? Até junho de 2022, o valor que entrasse na conta do advogado, seja em forma da pessoa física, né, trabalho da pessoa física como autônomo, ou de repente o profissional ali que recebe aquele recurso na sua pessoa jurídica, era tributado 100% devido ter entrado o recurso integralmente na sua conta, né? Com exceção da questão quando os valores eles são provenientes lá dos clientes, né? O que acontece? Como é muito comum essa relação entre a sociedade de advocacia e advogado parceiro, muitas vezes o valor recebido na conta bancária do contratado, porque existe uma relação de contratação, né? Então, a relação entre o cliente e a sociedade de advogados. A relação ali de prestação de serviço são sobre esses dois pontos, né? O cliente e esse escritório principal. Essa relação, ela é uma relação de muita confiança. Quando o cliente, ele tem o seu advogado de confiança, ele coloca toda a sua confiança nessa relação, mas muitas vezes aquele advogado, ele não é especialista de uma determinada área, mas a necessidade do cliente veio justamente naquela área que ele não é especialista. É comum que o advogado, ele tenha
um outro advogado que ele tem confiança e que é especialista nessa área. Então, nesse momento, há possibilidade, e era comum, e ainda é comum, essa relação de parceria. No Estatuto da OAB, lá no artigo 15, parágrafo 9º da Lei 14.365, e automaticamente no próprio Estatuto, né? A sociedade de advogados e a sociedade pessoal de advocacia deverão recolher seus tributos sobre a parcela de receita que efetivamente lhes couber, com a exclusão da receita que for transferida para outros advogados ou a sociedade que atuem em forma de parceria para atendimento do cliente. Esse dispositivo legal trouxe clareza na relação. Em contrapartida, existem procedimentos que deverão ser utilizados pelas contabilidades de advogados, porque hoje, principalmente o advogado, a sociedade de advocacia, que optou pelo Simples Nacional. Existe o levantamento da receita tributável do mês, é informado lá no PGDAS, lá emite-se uma única guia para pagamento do tributo. E ali, o que eu faço? Muitas vezes o advogado vai fazer ali a parceria um determinado percentual. Aqui o meu cliente contratou meu escritório de advocacia, que nós somos especialistas em direito civil, e de repente a demanda dele é lá no tributário. Então, esse escritório aqui firmou uma parceria com o advogado, né, com o escritório de advocacia da área tributária, e ali eles fizeram um acordo de 60-40 ou 50-50. Existem dois cenários. A legislação, então, ela coloca que a tributação é sobre o valor que realmente lhe couber. Ainda a Receita Federal ela não se manifestou no sentido de trazer qual o procedimento para que a própria Receita possa identificar essa parcela que deve ser excluída da base de cálculo. Então, o que a gente precisa? É muita diferença de tributação. Então, o doutor precisa ter essa exclusão, concorda? Uma coisa, vamos supor, eu fiz lá a parceria de 50-50, se eu for tributar integralmente com o valor que entrou na minha conta, sim, vou ter um aumento de carga tributária de 50%, né? Então, qual o procedimento que a gente sempre orienta? Primeira coisa, firmar o contrato de parceria, o primeiro ponto, por escrito. Muitas vezes o advogado tem aquela relação de confiança com outro advogado e faz tudo de forma verbal. Então, nesse caso, não há como reconhecer essa relação de parceria se não for por escrito. Sempre oriento a ser assinatura de forma digital, porque ali tem a comprovação da data e do horário que foi firmada a parceria, justamente para justificar que a entrada do dinheiro na conta vai ser posterior à assinatura do contrato. O contrato ele deve ser homologado pela OAB. Num segundo ponto, o contador, né, a sua contabilidade, isso é muito importante o doutor se certificar, que ela precisa identificar essas contas desse contrato. Então, a contabilidade ela precisa fazer o registro específico dessa parceria. Então, naquele momento, o contador vai ter a clareza de que ele precisa, sim, criar contas contábeis que registrem cada parceria. Um segundo ponto, nós orientamos também no sentido da emissão das notas fiscais. Tem dois cenários. Um é a emissão da nota pelos dois escritórios enviadas para o cliente. Nesse momento, para a visão da Receita Federal, fica tranquila. Esse escritório A e o escritório B, na verdade, emitiam a nota fiscal pelo valor que lhe cabe cada um, a 50%, 50%, ok. Então, tributariamente, tranquilo, mas contabilmente, o que a gente precisa registrar? Porque o dinheiro, vamos supor, se o escritório A emitiu a nota fiscal para o cliente e pediu para o cliente depositar o recurso na conta desse escritório 2 e o cliente vai depositar no escritório 1 a parcela do outro, esse seria o melhor dos mundos, o sonho, certo? Só que o inconveniente, olha só a posição da contabilidade da empresa, se for contratado por uma empresa, o cliente for empresa, no sentido, lá no outro lado, na posição do cliente, essa contabilidade, ela pode questionar, olha, mas o contrato foi firmado entre o escritório 1 e o
estou recebendo uma nota fiscal que vou pagar para o escritório 2. Então, cria esse desconforto, né? É possível? É, mas não é. Pode gerar um certo desconforto na relação entre o cliente e o próprio contador da empresa, né? Se for uma relação de empresa. Segundo ponto de desconforto também pode ser que, naquele momento ali da contratação, entre o escritório 1, que é o escritório de confiança mesmo do cliente, enfim, foi quem o cliente realmente contratou, pode haver uma certa dúvida, um certo desconforto também, no sentido, poxa, eu contratei aquele advogado, como que agora está vindo outro, né? Assim, está trazendo uma relação com outro advogado. Então, também existe esse desconforto. O terceiro ponto é o que nós orientamos aqui no escritório. Só que esse procedimento que eu vou passar aqui, eu quero deixar muito claro que aí sim o doutor e a doutora precisa ter essa conversa com o seu contador, no sentido de se certificar que todos esses procedimentos estão sendo cumpridos, porque esse contador, então, ele precisa fazer um registro específico. O advogado, ele vai emitir a nota fiscal pelo valor do 100%. Na nota fiscal, ele destaca a informação da relação com o advogado parceiro, coloca ali no valor da dedução que consta na própria nota fiscal, o valor da parceria. Então, ali vai indicar o nome do escritório parceiro, o CNPJ e o valor da exclusão na própria nota fiscal. Ok, eu enviei a nota para o meu cliente, recebi o 100%, ok? O que eu vou ter que fazer? O repasse na conta bancária do escritório principal, né, o escritório que realmente firmou o contrato de prestação de serviços. Esse escritório vai solicitar uma nota fiscal para o advogado parceiro. Então, o advogado parceiro, ele vai emitir uma nota fiscal contra o escritório de advocacia, certo? E nesse momento, então, a necessidade do registro contábil em contas específicas desse contrato. Com todos esses cuidados, perfeitamente a gente tributa conforme está aqui nesse parágrafo 9º do artigo 15 do próprio Estatuto da OAB, que às vezes o doutor pode ficar aqui na parte mais estratégica do negócio, na alavancagem de novos clientes, né? Então, na prospecção de novos clientes, e de repente o doutor sozinho às vezes não consegue atender toda a demanda. Então, os contratos de parceria, sim, eles fazem muita diferença, mas o cuidado que se tem que ter nessa questão tributária e contábil. Então, esse é o ponto que nós gostaríamos aqui de compartilhar. Muito obrigada. E se caso o doutor atue aqui próximo de Itapema, nessa nossa região tão linda, ou o doutor é de fora também, um dia passar aqui pertinho, em Itapema, pertinho aqui da rodovia BR-101, já vai olhar ali pertinho do supermercado Coque, a Conar Consultoria. E estaremos muito felizes em recebê-lo aqui no nosso espaço. Tudo de bom e até a próxima sexta-feira. Tchau!